Sejam muito bem-vindos à nossa live do nosso projeto Doenças do Fígado Tem Cura. Este projeto é um projeto do Lara Patti e para quem está nos acompanhando pela primeira vez, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso projeto. O Lara Patti é uma casa de acolhimento que, que acolhe pessoas que vêm de outro estado fazer transplante de fígado, pâncreas e rim e não tem condições de se manter aqui em São Paulo. Então a casa dá o acolhimento com hospedagem, alimentação, acompanhamento psicológico, nutricional e proporcionando um lar para que eles possam ficar aqui durante o tratamento. Então, o Lara Patti iniciou esse projeto que chama Doenças do Fígado Tem Cura, que tem como objetivo trazer a informação às pessoas sobre as doenças que acometem o fígado e para que elas possam ter acesso ao tratamento, saber aonde buscar o tratamento e também saber como se prevenir para que não desenvolvam doenças do fígado ou para que elas possam ser tratadas sem antes ficarem graves, né? Então eu agradeço a companhia de vocês, boa noite, Drama Marina, boa noite, Anderson, boa noite a mais, boa noite, Tejeizine, sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso tema vai falar sobre a cirrose hepática. E para falar sobre isso, nós convidamos hoje a doutora Marina Guiton, que é cirurgiã geral com especialização em hepatologia. Então, ela vai falar um pouquinho sobre o assunto. Aqueles que tiverem dúvidas podem enviar suas dúvidas através do chat, que durante a live a gente vai respondendo as dúvidas de vocês. Eu vou agora convidar a doutora Marina para conosco agora nesse bate-papo. Boa noite, Bia. Boa noite, Rebeca. Sejam bem-vindas. Boa noite, Boa Dari. noite, doutora Marina. Tudo bem? Ótimo. Seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para Mas, falar um pouquinho sobre o tema cirrose hepática, que trazer informação é sempre muito importante. Bom, doutora, para começar, vamos começar já explicando um pouquinho para quem está nos assistindo o que é a cirrose hepática. então, Dari, a cirrose hepática é o último estágio de todas as doenças que geram inflamação crônica no fígado. Então, ao longo de muitos anos, essa vai ser o produto final, porque as células do fígado elas vão sendo agredidas e vão sendo substituídas por cicatrizes. É o que a gente chama de fibrose. Então, a cirrose é o estágio final da fibrose. Isso não importa a causa, seja por álcool, seja por gordura no fígado, seja por conta das hepatites, todas essas doenças vão levar a esse estágio final. E a cirrose hepática é uma doença reversível? Quando ela chega nesse estado, ela não é mais reversível. O fígado não volta a ser como era antes, mas ela pode ser controlada com medicação e podem ser feitas prevenções. Quando ela é diagnosticada cedo, você evita de perpetuar esses fatores de agressão. Então, você evita a progressão da cirrose. Ela passa a ser uma doença crônica. Ah, tem uma pergunta já aqui, é uma Uhum. pergunta da Marcela Nanda. Ela pergunta: uma pessoa com F3, F4 já é um cirrótico? O F4 sim, o F3 não. Por exemplo, no caso da hepatite C, a hepatite C, todas as hepatites, principalmente a hepatite B, a B e a C, têm um risco de levar a cirrose, porque existe agressão viral crônica ao longo de muitos anos. No caso da hepatite C, isso foi tratado na live com o Dr. Thor, hoje tem tratamento eficaz com cura maior que 90%. E se observa que os pacientes que são tratados, eles podem ter reversão desse grau de fibrose, que é o tal do F3 que estão falando. Ele pode ter uma reversão. Então, ele é um fígado que estava no grau 3, pode passar a voltar a ser grau 1. Então, nessa fase, é difícil, mas ainda pode ter reversão. A partir do grau 4, ainda não tem mais reversão, porque o parênquima, todas as células do fígado foram de fato substituídas por cicatrizes. Então, elas não têm mais função. Então, é aí que o fígado perde a função, essa é a definição da cirrose. Então, essa fibrose, na verdade, o fígado, quando começa a ficar doente, né, pelo que a senhora está falando, ele começa
a desenvolver essa fibrose, né? Que é uma cicatrização das células, né? Do fígado. E aí Ela só... isso vai evoluindo, né? Com a agressão do fator da doença, do fator externo que está causando isso, ela vai progredindo e vai mudando de estágio. Estágio um, estágio 2, que seria a fibrose um, a fibrose 2, né? É Uhum. isso? Isso, é assim, ela vai progredir ao longo do fígado. Então, por exemplo, a fibrose 3 já são fibroses em ponte. Então, as cicatrizes vão se comunicando. Isso vai mudando, de fato, a conformação do fígado. Tanto que um aspecto de um fígado cirrótico é cheio de nódulos. Ele diminui de tamanho. Então, você vê essa substituição das células. Ele deixa de ser aquele fígado lisinho, né? E, E começa a ficar meio que enrugadinho, vamos dizer assim. exatamente, é isso que a gente vê no som, na imagem. Certo. E a cirrose hepática é provocada apenas pelo álcool? Não, muitas pessoas têm essa dúvida, mas hoje as três principais causas no Brasil, como eu já comentei, são as hepatites virais tipo B e C, a cirrose por álcool e por esteatose, que é a gordura no fígado, que inclusive tem a live da doutora Regina só sobre isso. Essas são responsáveis por 80% das causas de cirrose hoje no Brasil, mas tem outras causas mais raras, doenças autoimunes, alguns medicamentos e toxinas que têm exposição a longo prazo, tem algumas outras doenças mais raras também, metabolismo do ferro, do cobre e doenças dos dutos biliares. Ah, isso vem de encontro a uma pergunta aqui, doutora, que foi feita pela Poliane Andrade. O fígado inflamado pode ser uma possível cirrose hepática? Ela pode ser desenvolvida por excesso de medicamentos? Então, assim, o mais comum são os medicamentos causarem uma hepatite aguda ou subaguda, mas essa exposição ao longo prazo pode sim levar à cirrose. Então, assim, a gente não sabe a dose de fato para todos os medicamentos, mas a gente sabe que o uso de alguns chás para emagrecer, algumas fórmulas que não são medicamentos com dose controlada. A gente não sabe o quanto é tóxico para cada pessoa. Isso pode sim gerar inflamação crônica do fígado e levar à cirrose. Não é a forma mais comum, mas pode acontecer. Como eu falei, a cirrose é a via final de qualquer forma de inflamação crônica para o fígado. Então, daí a importância, né, Marina, de da gente não tomar medicação sem a prescrição médica, sem o controle médico, por conta própria, né? Com Porque a gente certeza. pode acabar prejudicando o fígado que tem que dar conta de toda essa medicação que é ingerida, não é isso? É a função do fígado, o fígado tem várias funções. Então, por exemplo, é diferente de paciente, a gente conhece muito sobre diabetes. Diabetes é o pâncreas, não funciona e você tem os problemas de controle da glicose no sangue. Agora, quando o fígado não funciona, teremos vários impactos no organismo. Então, por exemplo, o fígado ele tem o papel, ele filtra todo o sangue que vem dos intestinos. Então, ele tem esse papel de filtrar, do metabolismo de toxinas, ou seja, processar toxinas, produzir proteínas que atuam na imunidade, proteínas que atuam na coagulação. Ele tem a ver com ele processa o colesterol e ele gera hormônios sexuais. Então, você vê todos esses impactos, eles vão aparecer quando o fígado está disfuncionante. Então, ele é uma grande usina, na verdade, né? Responsável por vários processos de metabolismo dentro do organismo, né? Tem Sim. uma pergunta aqui que eu achei interessante. Cirrose biliar primária. É uma pergunta da Adriana Lopes. Ela tem como dar no sexo masculino? Primeiro, o que vem ser uma cirrose biliar primária, Marina? Então, assim, essa é uma das causas mais raras de cirrose hepática. Até eu acho que a gente poderia discutir sobre ter uma live sobre essas causas, né, que são as doenças colestáticas, porque entra um tema mais específico. Eu acho que eu vou comentar sobre isso, mas o objetivo dessa live é ser mais genérico e a gente pode, inclusive, conforme as pessoas vão tendo dúvidas, pensar em comentar mais sobre certos temas. Então, ela é uma doença dos pequenos dutos biliares. Você vai ter uma agressão, principalmente dos linfócitos, aos pequenos dutos biliares. O relato é principalmente em mulheres. E essa agressão nos ductos biliares são os ductos que levam a bile, que é produzida no fígado,
só que armazenada na vesícula. A bile, ela atua como um detergente de gorduras no intestino, essa é a função. Então você vê que é algo bem mais específico. Mas só para entender, é uma inflamação desses pequenos ductos que vai levar a fibrose, isso como consequência, se não tratado, levar a cirrose. Hoje, se não se chama mais de cirrose biliar primária, se chama de colangite biliar primária, porque não são todos os casos que vão evoluir para cirrose. E pelo jeito pelo que eu entendi, ela é mais comum na mulher, mas não necessariamente não pode atacar o sexo masculino, né? Principalmente em mulheres. Esse mecanismo de Tá, inflamação principalmente. tem a ver com Tá. isso. Tem uma outra pergunta aqui, se vitaminas do Marcelo Genzini, vitaminas podem atacar o fígado? Assim, a gente sabe que o excesso de vitaminas pode ser prejudicial ao fígado, mas não é de fato um mecanismo de cirrose hepática. Mas o excesso de vitaminas, assim como eu falei de medicamentos, isso pode gerar um problema para o fígado. Então, E quais são os principais sinais ou sintomas de uma cirrose hepática? Que tipo de sintoma a pessoa pode ter que faça com que ela tenha um alerta de que ela pode ter uma cirrose hepática? Existe um sintoma específico? Andréia, aí que está o problema. Por isso que a gente fala que as doenças do fígado são silenciosas. Um paciente pode já ter cirrose hepática, ele já pode ter esse fígado que a gente está comentando, cheio de cicatrizes, de nódulos, e ele não tem nenhuma manifestação clínica. As manifestações aparecem quando o fígado já tem 70% da função comprometida. Então, assim, alguns sintomas como cansaço, perda de peso, perda de apetite podem até aparecer em fases iniciais, mas a média é que os pacientes possam ficar até 4 anos sem ter nenhum sintoma. E quando aparece um sintoma, já é porque o fígado já está 70% com a função comprometida. E aí os Já sintomas, está numa fase avançada. por isso que existe esse projeto de você conscientizar em relação às doenças do fígado. Então, com acompanhamento, ultrassom, exames laboratoriais, a gente pode verificar isso, principalmente em pessoas de risco. Pessoas que sabem que fizeram uso de bebida alcoólica. Aqui, até para a título de curiosidade, o, a, a cota de bebida alcoólica seria de 20 gramas de álcool por dia ao longo de 10 anos. A gente fala para dividir pelo final de semana, porque a maioria das pessoas tem a ideia de que só quem bebe todos os dias que é risco da cirrose por álcool. E na verdade não, você teria que dividir o que você bebe no final de semana pelos dias da semana. Então a gente sabe essa exposição seria o equivalente a uma cerveja de 350 ml por dia, ou uma taça de vinho, aquela menor de 150 ml, ou 45 ml de destilado. Essa seria mais ou menos a média. Isso é uma estimativa, porque para homem e mulher a cota é um pouco diferente. Então, só para ter Então, noção, beber com cuidado, com controle, né? com certeza, Agora, toda cirrose, ela vai evoluir. Todo paciente que tem cirrose, ele vai precisar de transplante? não, não. Os pacientes que precisam de transplante, inclusive esse vai ser um tema de uma outra live, porque tem indicações muito precisas, mas são os pacientes que têm uma cirrose descompensada. Então, seria o paciente que tem um grau mais avançado de cirrose. É um paciente que está em risco, por isso que o transplante vai ter maior benefício. O fígado vai ser substituído por um novo. Acho que cortou um E tem pouco. uma pergunta aqui da Renata Sanches. Toda cirrose, ela evolui para câncer de fígado? Não, não é toda. A gente sabe e tem que fazer um monitoramento. Por isso que todo cirrótico precisa fazer um ultrassom a cada 6 meses. Também existe a dosagem da alfa-fetoproteína, que a gente sabe que é uma proteína produzida pelo tumor de fígado. Então, todo paciente que tem cirrose precisa fazer esse monitoramento, porque dependendo do que aparecer, se aparecerem nódulos, a gente consegue agir de forma mais eficaz contra esse tumor. Então, assim, apesar, a gente sabe que 1/3 dos cirróticos vão evoluir para câncer de fígado. E essa incidência anual é de mais ou menos 1,5% a 3%. Então, todo ano, Então, é muito importante todo cirrótico fazer um acompanhamento sempre para monitorar a evolução da doença, né? Para poder detectar
o caso de um câncer de fígado prematuramente para poder conseguir tratar, né? Temos E no vários. caso também das hepatites virais, os pacientes também têm que fazer um monitoramento também para que ele não chegue no estágio de cirrose, é isso? Exato. Então, a grande questão é a prevenção. Prevenção do álcool, que eu estava comentando, prevenção de síndrome metabólica, então emagrecer, o paciente que tem diabetes, controlar a diabetes, que isso tudo vai levar gordura no fígado, inflamação crônica, e no caso das hepatites, lembrar que hoje a gente tem vacina para hepatite B e que a hepatite C ela é curável com medicação. Então, no paciente que tem esses fatores de risco, estou falando dos principais. Então, esses pacientes que precisam Sim. de anual, ser monitorizados, mesmo antes de evoluir para cirrose. E tem uma outra pergunta aqui que mas eu acho que já foi até respondido. Os anti-inflamatórios prejudicam o fígado em que caso? Uma pergunta da Mariazinha. Então, assim, a gente sabe os anti-inflamatórios têm uma agressão direta aos rins, mas a gente sabe que várias medicações, por exemplo, não, os anti-inflamatórios, remédios para tratar tuberculose e alguns antibióticos, são os três remédios que mais comumente causam lesões no fígado. A gente chama de DILIs, porque são lesões idiosincrásicas. O que é isso? São lesões que a gente não sabe qual que é a dose que pode causar lesão em determinada pessoa. Então, às vezes, uma pessoa fez uso daquela medicação durante anos e nunca teve nenhum problema no fígado, mas uma outra pessoa pode ter feito uso dessa medicação e isso agrediu o fígado de alguma forma. Isso, inclusive, pode levar à indicação de transplante. Então, como a gente não sabe essa dose, vale de É novo. importante monitorar, então, quem faz, por exemplo, uso contínuo de anti-inflamatório para alguma enfermidade, seja lá qual for ela, tem que fazer um monitoramento constante para avaliar até que ponto essa medicação pode estar agredindo o fígado, é isso? Exatamente da mesma forma com o Roacutan, mas aí já é até protocolo, que é aquele antibiótico que se toma para acne. Você tem que fazer um monitoramento das enzimas do fígado e de outras medicações também, mas vale a máxima de não tomar medicações sem prescrição médica. Ah, tem uma pergunta aqui interessante, que vem bem dentro do contexto do que está acontecendo agora. É uma pergunta da Adriana. Cirrose e vacinas do Covid. Tomar ou não tomar? Minha preocupação é que minha cunhada tem cirrose biliar primária. E a hepatologista dela falou que não pode tomar vacina com vírus atenuante. O cirrótico pode ou não tomar a vacina para coronavírus? Ótima pergunta. Agora, É, na última saiu uma atualização da Sociedade Brasileira de Hepatologia justamente sobre isso. Ela é mais genérica e os principais pontos são: é recomendada a vacinação para o cirrótico. O cirrótico entra como um grupo de risco, porque eles perceberam que existe maior mortalidade no grupo dos cirróticos do que em pacientes não cirróticos. Então, a média nos estudos que foram feitos até hoje, a mortalidade por Covid está em 7 a 8%. Nos cirróticos, ela chega a 30%. E quando ele é cirrótico descompensado, chega a 40%. Por isso é um chamado grupo de risco. Então, ele merece vacinação prioritária. Só que qual a grande questão? Outro fator, a infecção por Covid pode levar à descompensação da cirrose. Então, às vezes era um paciente que estava fazendo uso de medicação contínua, estava tratando os fatores de risco, estava controlado durante muitos anos, com a infecção do Covid ele descompensa e passa a ser um paciente totalmente diferente. Só que o que a Sociedade Brasileira de Hepatologia recomenda é que eles são grupo prioritário, mas eles têm que ser avaliados pelo médico. Porque até hoje não. essa avaliação tem que ser individual, risco-benefício, Isso, pelo médico que acompanha esse paciente, é isso? exato. Então eles Para ele recomendam saber qual que é que você tem que ter uma o carta. benefício de tomar. Entendi. Bom, Cada tem uma outra pergunta aqui interessante. Deixa eu ver aqui. Quais são os critérios para entrar na fila de transplante? E se há uma idade máxima ou um estágio para a indicação do transplante? Então, já vai entrar na live de transplante, vou responder só um pouco, porque isso vai ser detalhado melhor. Mas não existe uma idade limite para transplante, a gente tem que sempre avaliar a expectativa de vida. Né? Toda vez, da indicação de transplante também, a expectativa de vida com transplante vai ser melhor do que com a cirrose ou não. Por isso que a cirrose estágio inicial não tem indicação de transplante,
Porque a gente sabe que um paciente pode ver um child A, que a gente fala, que é o estágio inicial da cirrose. Ele pode viver 10 anos com a cirrose. Então, aí não tem indicação de transplante. Mas a partir do momento que a gente sabe que ele vai ter qualidade de vida comprometida, que aumenta o risco de vida, aí ele passa a ser um paciente para o transplante, que é nesse estágio. A gente tem alguns scores para avaliar esse risco de vida. O score que você usa hoje é o MELD, que é qual seria a taxa de mortalidade do paciente nos próximos 6 meses. E aí, esses scores são esses pacientes descompensados, e tem vários outros critérios, mas que seriam eletíveis para o transplante. Inclusive, da vacinação, eles recomendam que os pacientes cirróticos que estejam em fila de transplante sejam priorizados para vacinação. Porque se o paciente tiver o COVID, ele é um paciente cirrótico, tiver o COVID, ele vai ter que esperar pelo menos 4 semanas para voltar para a lista de transplante. Ou, no caso, um paciente com cirrose, que tenha câncer de fígado, ele vai atrasar o tratamento dele em 4 semanas. Então, por isso é tão importante a vacinação nesses casos. Mesmo ainda não tendo todos os estudos para respaldar, eles falam que o benefício seria maior do que o risco da vacinação. Tem uma pergunta aqui da Valéria Monteiro. Como saber se um paciente está em um quadro de cirrose descompensada? Aí são sinais de descompensação. Eu estava falando que a cirrose ela não demonstra sinais, só quando tem complicação, mas tem algumas pistas. Por exemplo, a icterícia, que é quando o paciente fica amarelado. Existem outras causas de icterícia, mas a principal é a disfunção do fígado. Então, um exemplo, por exemplo, Andréia, é um bebezinho. Acho que muitas pessoas já ouviram falar de que alguns bebês, quando nascem amarelos e precisam tomar aquele banho de luz. O que é isso? É porque o fígado desse recém-nascido não está conseguindo metabolizar a bilirrubina, que é um pigmento importante de ser metabolizado para o fígado, senão ele é tóxico. O paciente que não tem o fígado funcionante, ele não consegue fazer o metabolismo da bilirrubina. E por conta disso, ele fica amarelado. Então, esse é um dos sintomas. Ele vai ficar amarelado. Outro, agora, os sintomas de complicação. Vai ser aquela barriga d'água que a gente chama de ascite. Isso já é um dos sintomas de complicação da cirrose. Ascite, sangramento do esôfago. Então, o paciente, qual que é o problema das células do fígado serem substituídas por cicatrizes? Se o fígado filtra todo o sangue que vem dos intestinos, a partir do momento que as células deixam de ser funcionantes e são cicatrizes, elas oferecem uma rigidez. Então, o sangue não consegue passar direito pelo fígado. E aí ele começa a ser represado. Isso vai voltar para a circulação, então isso vai aumentar o baço, e o baço degrada plaquetas, então o paciente vai ter plaqueta baixa, e isso vai aumentar os vasos que estão em volta do esôfago, que a gente chama de varizes de esôfago. E isso leva a sangramento. Então, aí um dos sintomas de cirrose descompensada. Sangramento, as próprias presenças das varizes de esôfago. Às vezes, assim que o paciente diagnostica a cirrose, foi fazer uma endoscopia, apareceu variz de esôfago. O que é isso? Já é um sintoma da cirrose, já é um sinal da cirrose. Uma complicação, já é uma complicação da cirrose, tudo isso, né? Aparecimento de todos esses sintomas, né? Tem uma Exatamente. pergunta aqui do Wellington. Veia porta com 90% entupida. É contraindicação para transplante? Então, vamos lá. Quando a gente estava falando de complicações da cirrose, isso que eu estava explicando, É. hipertensão portal. Então, justamente, esse aumento por conta do aumento da rigidez do fígado, isso se chama hipertensão portal, e as complicações da hipertensão portal, a barriga d'água, a ascite, as varizes de esôfago, o aumento do baço, essas são as complicações da hipertensão portal. Outra complicação da cirrose é o câncer de fígado, e a terceira é a trombose da veia porta. A trombose da veia porta antigamente era contraindicação a transplante. Hoje ela tem que ser avaliada a extensão da trombose. É 90% aonde? Porque a trombose ela pode se estender para a veia esplênica e para a veia mesentérica, que é a veia que irriga, que traz o sangue dos intestinos. Então a extensão dessa trombose tem até uma graduação que vai determinar se o paciente vai ter critérios para transplante ou não e de que forma poderá ser feita a reconstrução dos vasos. Muitos vasos, tá. Tem uma outra aqui que a cirrose pode predispor ao câncer? É uma pergunta do Júnior Batista. Sim.
Então, justamente por conta dessa alteração na conformação das células, a gente sabe que a cirrose, com o passar a evolução dos anos, vai aumentando o risco de câncer. Por isso, essa incidência de 1%, 1,5% ao ano, que vai aumentando, e até um terço dos cirróticos pode ter câncer de fígado. E outra coisa importante é que a presença do câncer de fígado pode ser um fator de descompensação. Então, às vezes, é um cirrótico que estava indo muito bem há alguns anos e ele acaba descompensando. Na hora que você faz um ultrassom na admissão do hospital desse paciente, você pode aí já ter um diagnóstico de um nódulo no fígado. E pode ser o fator da Por descompensação. falar em diagnóstico, né? Como se faz o diagnóstico de uma cirrose hepática? Existe um único exame específico para diagnosticar ou é um conjunto de exames que fazem esse diagnóstico? Assim, o diagnóstico específico definitivo é a biópsia. Tirar um pedaço do fígado e olhar no microscópio. É isso que vai nos dar o diagnóstico de cirrose. Mas pelo risco de sangramento, por ser um processo invasivo, muitas vezes não é feito dessa forma. Então, por exemplo, como eu estava falando do sinal das plaquetas baixas, hoje existem alguns scores que a gente, só pela alteração de plaqueta no exame de sangue, a gente coloca no score e a gente consegue ver o risco, se tem outros fatores de risco, o risco desse paciente ter cirrose ou não. Outro exemplo é o ultrassom ou a própria presença das complicações, por exemplo, a presença de varizes de esôfago na endoscopia. Então, são formas indiretas de fazer o diagnóstico. Hoje, a gente também dispõe de ferramentas como Fibroscan e a elastografia. A elastografia nada mais é do que um software de ultrassom. Então, é um ultrassom como qualquer outro, só que ele vai medir o grau da densidade do fígado. Então, o quanto a luz, o quão denso está esse fígado, e isso é traduzido em quilopascais, que é uma unidade, e vai mostrar qual que é o grau de fibrose. Então, inclusive, esse exame de elastografia é importante para avaliar um paciente que está tratando hepatite C, por exemplo. Foi aquele exemplo que eu dei em relação à fibrose, reverter a fibrose grau 3 para grau 2, grau 1. Então, você vai acompanhar isso com um exame não invasivo. Hoje a gente consegue ter esses recursos. Aí ele vai te dando a evolução da doença, né? E Em que também na grau que ele vai estar, né? tomografia a gente tem características que E eu faço como, módulos. e aqui, como tratar a cirrose hepática? Então, como eu falei, a cirrose é uma doença que não tem cura, ele não é reversível. O fígado não vai voltar a ser como era antes. Mas a gente pode controlar e evitar as complicações. Por exemplo, as varizes de esôfago. A gente controla com o uso de beta-bloqueadores. Basicamente, eles vão diminuir a pressão nesse sistema e vão evitar que elas levem à ruptura. Ou, pela própria endoscopia, você pode fazer ligadura dessas varizes. Isso vai evitar com que elas sangrem. A gente controla a CIT, que é a barriga d'água, com diuréticos, com medicações para eliminar esse excesso de líquido. A gente pode controlar também com diminuição do sal na dieta, porque qual que é o grande problema do cirrótico? A gente tem uma proteína chamada albumina, que ela só é produzida no fígado. Então, o cirrótico vai ter uma deficiência de albumina e ele vai ter um problema, um desbalanço na distribuição dos líquidos. Ele tem esse acúmulo na barriga, ele tem edema, às vezes, dos membros inferiores. Que mais? Pode também prevenir a encefalopatia, que é uma confusão mental causada pela disfunção do fígado. Isso talvez fosse até alguma pergunta de alguns pacientes. Se tem qual que é a associação, né, de confusão mental com doença no fígado. Isso já é um estágio mais avançado da cirrose, que é quando o fígado ele metaboliza algumas toxinas, principalmente a amônia. E quando o fígado não consegue executar essa função, ela fica circulando no organismo e vai para o cérebro e pode ser tóxica. Então a gente consegue prevenir isso e controlar isso por um tempo. Então, aí é que dá essa confusão mental, né? Porque a amônia sobe para o cérebro e o Ela, paciente fica confuso, né? É o isso, quadro da encefalopatia. Agora, tem uma pergunta aqui que vem até de encontro a uma das complicações que você falou, são as varizes do esôfago, né? Então, no caso de paciente cirrótico, né? Tem uma pergunta aqui. Todos eles devem fazer endoscopia para monitorar como que está funcionando essa parte aí dos vasos? a gente não consegue saber se o paciente clínico pode ter aquilo que a gente fala com doenças reais. Ele pode ter algo que fala, além da barriga d'água, pode ter
você vê veias tortuosas no abdômen, ou você vê que a gente fala de aranhas vasculares. Esses são alguns sinais que, por exemplo, o paciente chega no consultório, você consegue ver antes de ter qualquer exame. Uma outra alteração que pode chamar a atenção é os homens podem ter aumento das mamas e atrofia dos testículos, porque, como eu falei, o fígado ele tem um papel importante na produção de hormônios sexuais. Ele usa o colesterol para produzir hormônios sexuais. Então, você vai ter esse problema também de infertilidade e de excesso de estrogênio no homem. Então, são alguns. Ô, Marina, eu queria que você fizesse a gentileza de você puder explicar de novo essa parte da endoscopia, que eu não sei o que que houve no seu áudio, se é a sua internet, Ah, mas essa sua explicação ficou bem cortadinha. Não sei se tá. ficou meio entrecortado e acho que não deu para ficar muito claro. Agora tá ok? Vou precisar mudar aqui de internet. Tá, porque agora deu uma travadinha. Eu acho que a sua conexão caiu, Marina. Ela travou aqui para nós. Oi? Oi, Me agora conectei aqui. Oi, conectei aqui. Tá melhor? tá, agora tá melhor, agora a gente está conseguindo te ouvir. Então, voltando, né, à questão da se todo paciente cirrótico deve fazer um acompanhamento com Ah, endoscopia. sim. Sim. Sim, porque a gente não sabe, o paciente, quando tem, não sabe em qual estado ele tá. Então, a gente tem que fazer para ver se ele tem varizes de esôfago, se elas são varizes que têm risco de sangrar. Então, por exemplo, se elas são varizes de médio calibre, se ela tem algum sinal, a gente fala dos pontos vermelhos. Então, ele não só vai precisar tomar aquele beta-bloqueador que eu falei, que é a medicação que vai diminuir a pressão ali nesse sistema porta, mas também ele vai precisar fazer um procedimento por endoscopia, que a gente chama de ligadura elástica. Então, ele vai precisar prevenir de duas formas para que não tenha o sangramento. Seria aquele vômito em borra de café, que aí já é um caso mais vai ser um paciente que vai precisar de internação. Então a gente tenta prevenir tudo isso. Então, é isso que a gente tenta fazer no controle da cirrose. Ótimo. Deixa eu lhe perguntar, tem uma pergunta aqui do Morales, TGO, TGP e gama GT, muito alterados, podem ser sintomas de cirrose? Boa pergunta, ótima pergunta. A gente sabe, as transaminases, elas são enzimas que mostram lesão aguda do fígado. Quando a gente está no estágio de cirrose, lembra que eu falei, se as células são substituídas por cicatrizes, você não vai ter nem células para mostrar essa agressão. Então, as transaminases elevadas, ou a fosfatase alcalina... Caiu. Oi, tô aqui de volta. Oi, tá aí de novo. Então, as transaminases, elas mostram lesão aguda do fígado. E as enzimas canaliculares, que a gente chama, que é a fosfatase alcalina e gama GT, mostram alterações ali nas vias biliares, como eu estava explicando, da colangite biliar primária. Então, são lesões agudas. O que traduz o problema da cirrose a gente vai ter alteração de bilirrubina na coagulação, na albumina que eu falei. Então, são outros testes que vão traduzir um problema na função do fígado. A transaminases, elas não medem a função do fígado, mas elas só mostram se você está tendo uma agressão aguda ou não, as células do fígado. Ótimo. Dentro ainda dessa questão dos varizes esofágicas, tem uma pergunta aqui do Nika Nasser. O esôfago de Barré pode facilitar o surgimento de varizes esofágicas? Não. O esôfago de Barrett não tem a ver com a cirrose. Ele é uma agressão por conta de esofagites de refluxo de repetição. Ele até pode levar a aumento o risco de câncer de esôfago, mas tem a ver com as varizes de esôfago. As varizes de Tá. esôfago causadas pelo aumento da pressão na veia porta. Isso pode ter um paciente com varizes de esôfago sem cirrose. Aí são outras causas de aumento na pressão da veia porta, mas não tem a ver com Barré. Tem uma pergunta aqui do Marcelo Genzini. Pode-se retirar um pedaço do fígado que está comprometido sem precisar de transplante? Sim, os pacientes com cirrose inicial, que a gente chama de Child A, seria o primeiro estágio. Sem descompensação, o tratamento por câncer de fígado ainda pode ser retirar esse nódulo.
se ele estiver dentro de alguns critérios. Inclusive, vão ser discutidos na aula sobre hepatocarcinoma, que é a nossa próxima live. Então, se ele estiver dentro dos critérios e se for um paciente compensado, ainda é possível fazer uma cirurgia. Agora, se é um paciente com o que eu falei, com uma pressão portal aumentada, que já tem sinais de complicação, aí o paciente vai ser muito risco ser submetido à cirurgia. Então, para ele, seria o melhor tratamento do câncer e da cirrose, o transplante. Mas aí, nesse caso, então, só se retira um pedaço do fígado Sim, só para se retirar um nódulo, né, específico, um câncer, né? E não para tirar a cirrose, né? Porque a cirrose ela fica espalhada pelo fígado, não é isso? exatamente. A cirrose vai estar todo o parênquima. A cirrose é o grau final. Então, depois dessa inflamação Sim. crônica, então você vai ter todo o parênquima comprometido. Mas se for um estágio inicial, se você tem esses que eu falei, se é uma cirrose compensada, no caso Child-A, que é uma classificação de cirrose, você consegue tirar só o pedaço e levar à cura desse tumor, sem precisar do transplante. Qual é o tempo de vida de alguém que tem uma cirrose hepática? Difícil predizer sem saber o grau da cirrose. A gente sabe que o paciente cirrótico ele pode viver muitos anos sem a descompensação. Então, a média de sobrevida, como uma doença crônica, como diabetes ou qualquer outra doença crônica, é de 12 anos. Então, depois do partir do diagnóstico, ele tem 12 anos até poder manifestar uma descompensação, porque aí vai mudar um pouco aí os fatores de risco. Aí vai aumentando o risco de câncer, mas é muito difícil falar em qual a Em sobrevida, tempo de vida, né? sabe o estágio da cirrose, a causa, ou se a gente vai conseguir controlar, se for um caso tratável, por exemplo, hepatite C, se a gente vai conseguir controlar o evento agressor do fígado ou não. Ou se a dupla agressão. Essa é outra questão importante. Os pacientes que têm esteatose, gordura no fígado e também fazem uso de álcool. Ou todo paciente que descobre a cirrose, ele tem que ir atrás de outros fatores que podem estar agredindo o fígado. Então, por exemplo, eu tenho uma cirrose sabidamente por hepatite C, mas eu tenho que investigar se não tem gordura no fígado associada, tem que parar de fazer o consumo de álcool. Então, tem que evitar que os fatores de risco se sobreponham, porque isso vai acentuar muito o grau de lesão para o fígado. Tem uma outra pergunta aqui de novo sobre Covid, né? Mas eu acho que até você já respondeu. Eu sou cirrótico, tenho varizes no esôfago, baço inchado, hipertensão portal. Posso tomar a vacina de Covid? É a Jaque que fez essa pergunta. Então, de novo, de acordo com a recomendação da Sociedade Brasileira de Patologia, de agora de abril de 2021, sim, os cirróticos, os pacientes com câncer de fígado, têm recomendação para tomar qualquer uma das vacinas. Eles não especificam qual. Eles falam que existe mais benefício do que risco associado, mas para isso ser feito, precisa de uma carta do seu médico. Então, você precisa procurar uma. Ela está perguntando aqui, na verdade, ela está corrigindo aqui a pergunta. Ela quer saber qual vacina que ela pode tomar. Existe uma vacina específica que é mais indicada para o caso do cirrótico ou qualquer uma delas pode ser aplicada? Qualquer uma delas. A Sociedade Brasileira de Hepatologia, inclusive nessa nota, eles falam todas as vacinas, sobre as vacinas de vírus atenuado, os efeitos das vacinas, Coronavac, até da Sputnik, falam da vacina da Pfizer, de Oxford, e elas falam que não encontraram maior benefício de uma vacina ou de outra. Que qualquer uma das vacinas está recomendada, desde que seja 2 doses, que os cirróticos têm indicação, mas essa indicação tem que vir a partir de uma carta de um profissional. Então, não basta ele comprovar que tem a cirrose, que precisa ser, o médico do paciente precisa avaliar esse custo-benefício, porque eles não têm, a gente não tem estudos a longo prazo falando sobre isso. Mas é uma recomendação nacional por conta do risco maior que os cirróticos têm. Então, metade deles podem descompensar por conta do Covid e as taxas de mortalidade são 3 vezes maior que na população em geral. Entendo. Então é importante que todos eles possam ter acesso à vacina, né? Uhum. Outra pergunta aqui: todos os cirróticos têm que evitar carne vermelha? Não. Assim, antigamente, as dietas eram muito restritas para os cirróticos. Então, não podia comer carne vermelha, a restrição de sal era quase a zero por conta dessa questão da amônia que eu lhe falei. Então, como Sim.
consegue metabolizar o ciclo da ureia. Ele converte a amônia em ureia, que a ureia é eliminada na urina. Então, por conta do desfuncionante não conseguir fazer esse ciclo, a ureia fica circulando e causa confusão mental. Mas a gente sabe que não é só pelo consumo de proteína. Claro, esse cirrótico vai ter que ter uma dieta balanceada. Mas ele não precisa parar totalmente a carne vermelha, até porque é um paciente já desnutrido. Então, ele tem que ter um acompanhamento nutricional. Isso tem que ser feito de forma regrada. O mais importante para o paciente cirrótico é a constipação. Se o paciente ficar muito tempo sem ir ao banheiro, sem evacuar, ele vai circular todos os nutrientes e toxinas do intestino por muito tempo. E isso que causa confusão mental. Tanto que o paciente cirrótico, ele toma a lactulona, que é para garantir com que ele vá todos os dias ao banheiro. Para justamente garantir que ele vá tendo essa eliminação e não fique circulando essas toxinas do intestino. Isso é muito mais importante do que apenas evitar carne vermelha. E a lactose, ela também pode ser prejudicial ou não? A pessoa pode fazer o consumo de leite, derivados normalmente? Pode, esse efeito de toxina não tem. As restrições a gente sabe em relação a proteínas, mas não é uma restrição total, e em restrição ao sal, para evitar essa má distribuição dos líquidos. Lembrar que esse líquido, essa barriga d'água, esse líquido acídico, ele pode infectar. Isso é um problema para o paciente. Então a gente tem que sempre controlar e manter o acompanhamento. Ah, então ele pode fazer essa ingesta, mas como, de uma forma geral, ter um controle, né, dessa ingesta de proteína, né? Isso, Para não consumir em excesso e o sal, né? Mas de uma forma geral ele pode. Claro que a gente sabe que deve evitar as carnes gordas, essas coisas, né? Mas porque isso também, a gordura também não é muito bom, né? mas não pode ser, não pode ser Então, ativo. Mesmo com gorduras não tem problema. É mais em relação à não. proteína. Não, em relação a gorduras não tem problema, porque se esse paciente, o que a gente vê, e que é o que tem se mostrado nos estudos, é que esse paciente restringia tanta dieta que ele piorava a desnutrição. Então isso é pior, ele tem menos reserva para aguentar se precisasse de uma cirurgia, ou ser mais propenso a infecções por conta da desnutrição também. Então é mais importante manter uma alimentação e ter o intestino funcionando e controlar os outros fatores para não descompensar a cirrose do que só a restrição da proteína animal em si. Certo. Tem uma pergunta aqui da Andrea Saf. A relação entre DCR e cirrose? Primeiro, o que que é DCR? Vamos lá. Vamos lá. Então, doença hepática crônica, sei lá, acho que é isso que ela quer dizer, né? Eu não sei, ela escreveu aqui DCR, mas deve ser doença. Eu não sei exatamente o que que ela quis dizer com essa sigla aqui, eu É o que desconheço. eu vejo que as pessoas perguntam muito qual a diferença entre hepatopatia crônica e cirrose, por exemplo. Então, talvez seja Sim. médicos abreviam muito, né? Doença hepática crônica, provavelmente daí que vem o DCR. Então, o que a gente Não, percebe. ela corrigiu aqui, é DRC. Doença Ela escreveu aqui de novo, é DRC. doença renal crônica. Ah, Ah, doença renal. Ah, provavelmente, é doença renal crônica. cirrose. Qual que é a grande questão? A cirrose, a creatinina, ela entra nos scores justamente para avaliar a função do fígado, junto lá com a bilirrubina e com a coagulação, que seria o INR. Então, que é um índice Ah, internacional sim. de coagulação. Qual que é o grande problema? O fígado, justamente com essa função de filtrar as toxinas, se isso está prejudicado, ele acaba prejudicando o rim também. Então, o paciente cirrótico, com o passar dos anos, e nas descompensações, ele tem agressão ao rim. Inclusive, existe, por exemplo, a síndrome hepatorrenal, que é uma condição que vai ser a ponte para transplante. Então, esse mecanismo que aumenta a pressão na veia porta, isso tudo vai levar a vários problemas no rim. Então, tem lesões agudas no rim por conta da descompensação da cirrose e tem a lesão renal crônica por conta da cirrose também. Porque se o fígado não metaboliza essas toxinas, elas vão ficar circulando no organismo e isso vai prejudicar o rim. Então, o rim, ele pode, nesse processo, ele pode acabar sofrendo também uma disfunção, é isso? Isso, eles, Por basicamente, conta da cirrose. a função do fígado. Eu acho que seria uma boa forma de exemplificar isso. Ele vai sofrer Tá.
consequência de todas as funções que o fígado não está conseguindo desempenhar. Na verdade, ele vai prejudicando uma série de coisas, né? A Isso, parte hormonal também, né? A cirrose também, ela pode ocasionar um descontrole hormonal também, né, Marina? isso. Levar a Eu infertilidade. já vi casos de pessoas que acabam desenvolvendo infertilidade, menopausa precoce por conta do mau funcionamento do fígado, né? E Isso. também é responsável por essa parte hormonal, né? Isso, porque o fígado ele é responsável pelo metabolismo do colesterol. Então, quando a gente ouve falar colesterol bom, colesterol ruim, isso é tudo processado no fígado. Essas moléculas, elas são processadas no fígado a partir da alimentação, depois elas vão para o resto do sistema. Então, para você ter noção, o fígado passa cerca de 1,5 litro de sangue por minuto. Ele recebe do débito que o coração, né, do débito cardíaco, 25%. Então, essa função de filtrar é muito importante. Ele vai filtrar o colesterol, ele vai ter esse papel no metabolismo do colesterol e na produção dos hormônios sexuais, que são feitos a partir de colesterol. Então, por isso aí os problemas. No homem, inclusive, a manifestação do aumento das mamas, da atrofia dos testículos, que é mais aparente, mas a infertilidade para os dois casos. Nos dois casos, né? Tem uma outra pergunta da Jaque aqui. Tenho cirrose e hipertensão portal, descoberta em 2016. Tenho nódulos no fígado também. Transplante é a cura? Então, vamos lá, cuidado. Ela corrigiu aqui, 2006, não 2016, 2006. Vamos tomar cuidado com. Por quê? Lembrar que nesse processo em que as células do fígado são substituídas por cicatrizes, a gente forma os chamados nódulos de regeneração. Então, se você olha um fígado cirrótico, ele é cheio de nódulos. Tem inclusive a cirrose micronodular e macronodular, mas o aspecto ele é cheio de nódulos. E aí que é o desafio. Isso não necessariamente é câncer. Então, tem que se ver se são nódulos de regeneração ou se são nódulos suspeitos. Se no ultrassom existe suspeita de algum nódulo, eles passam a ser vistos melhor forma no ultrassom acima de 2 centímetros. Aí é indicado fazer um outro exame de imagem, uma tomografia com triplo contraste, que a gente consegue ver o que vai ser o diagnóstico para o hepatocarcinoma, né, que é para o tumor de fígado, que vai ser a lavagem do contraste. Isso vai ser falado na próxima live. Mas então depende muito do número de nódulos, se eles estão dentro dos chamados critérios de Milão ou não. E aí vai ter indicação para transplante ou não. Isso vai ser abordado na próxima live. Tá certo. Bom, para quem está assistindo aí a live de transplante, vai ser dia 5 de julho. Não percam, coloquem na sua agenda. Bom, como que deve ser feito, Marina, o acompanhamento de um paciente com cirrose hepática? Com que frequência ele tem que ser monitorado? De que forma que ele vai ser monitorado? Que ele tem que ser acompanhado? Então, o mais importante é aquilo que eu falei, essa é a questão do ultrassom a cada 6 meses. Então, o que a gente vê, muitos pacientes perdem segmento. Então, não consegue ter acompanhamento tão regular com um especialista, no caso de hepatologista. E um paciente cirrótico precisa de um profissional capacitado. Então, ele precisa ter consultas periódicas a cada 3 meses com o hepatologista, para justamente para avaliar, muitas vezes, não só para fazer o rastreio de câncer, mas para pesquisar, para monitorizar as varizes de esôfago, para ver se ele tem variz de esôfago, se ele vai precisar daquela ligadura elástica que eu falei, se o uso o beta-bloqueador, que é aquele remédio que eu falei, se ele está conseguindo fazer o uso, alguns pacientes não conseguem, tem hipotensão. Então você vai ter que ter esse controle restrito para ver se você está conseguindo controlar a doença, se está conseguindo fazer uso das medicações e para ver se ele teve alguma manifestação de descompensação ou não. Então é muito importante, principalmente no início do diagnóstico da cirrose. E aí, com o tempo, cada hepatologista, dependendo da causa da cirrose e do estado, aí vai determinar a periodicidade das consultas. Mas, de fato, para todos, é o ultrassom a cada 6 meses e a endoscopia está sempre atualizada no sentido dele saber se ele tem varizes de esôfago ou não. Falando em endoscopia, tem uma pergunta aqui da Adriana Costa. Todas as varizes de esôfago, elas devem ser tratadas? Então, na verdade, as de risco de ruptura, que são as varizes de médio calibre, principalmente médio e grande calibre, as varizes com que a gente chama de red spots, que são pontos vermelhos, então estão na iminência de sangrar. Essas varizes você precisa tratar mecanicamente com a ligadura elástica. E também tem a questão do grau da cirrose do paciente. Se o paciente só tem varizes de fino calibre, você não precisa tratar, mas você precisa dar o beta-bloqueador.
porque uma hora ele pode descompensar e pode piorar. Então, eles e também serem monitorados, né? Se essas varizes vão aumentando de calibre ou não, né? Com Isso endoscopia regular, é isso? é com o grau da hipertensão portal. Sim. Por Ela isso está diretamente relacionada com o aumento da pressão nessas varizes, é isso? que a veia porta Tá, transita o sistema, que são as veias, as varizes do esôfago e para o baço, por isso tem esse aumento do baço. E esse aumento do baço que leva à diminuição das plaquetas, que é um sinal importante de hipertensão portal. tá certo. Tem uma outra pergunta aqui, ainda dentro dessa parte de varizes. Após o transplante hepático, as varizes de esôfago ou estômago, elas regridem? Você não tem mais aumento na pressão portal. Então, isso você para de perpetuar o vultodisco, elas não vão murchar de um dia para o outro. Mas aí você Sim. não tem mais hipertensão portal, porque você trocou o fígado. Agora o sangue vai circular livremente do sistema porta, que é justamente esse sistema que passa pelo fígado e depois vai para o resto do corpo. Então Mas vamos supor que no caso, assim, um pouco antes do transplante, vamos colocar assim, um pouquinho antes do transplante, você tinha varizes de médio calibre, mas que ainda não tinha sido feito ou uma ligadura, ou então a medicação, os beta-bloqueadores ainda não tenham diminuído o calibre dessa varize. Depois que você faz o transplante, existe a possibilidade dela diminuir, dela afinar e virar uma varize de fino calibre? Ela pode ter essa reversão? pode ter pelo transplante e existem algumas cirurgias que são a cura da hipertensão portal, que aí eu nem vou entrar nesse tema. Mas lembra que eu falei Sim. alguns casos que tem esse aumento da pressão da veia porta sem ter cirrose. Então, nesses dois casos, no caso dessas cirurgias que a gente chama de cirurgia de Warren, e no caso do transplante, isso pode sim ter reversão. Uma varizes que a gente vê que é de médio calibre depois da cirurgia, depois do transplante, passa a ser de fino calibre. Mas isso depende de vários fatores. Depende da evolução, como foi o transplante, se teve reconstrução de vasos ou não, reconstrução no caso, se tinha trombose da veia porta ou não. Então é difícil dar uma resposta genérica sobre isso. Tá certo. Tem mais uma pergunta aqui da Jaque. Para o cirrótico, ter cansaço e dores na barriga é normal? Quais os sintomas mais comuns? O cansaço é normal, a fraqueza são um dos principais sintomas, porque o cirrótico tem o problema da desnutrição. O que tem que se ater? Lembra que eu falei que esse líquido do acítico pode infectar? É o que a gente chama de peritonite bacteriana espontânea. Então, a gente sabe que um papel importante no cirrótico é a translocação das bactérias no intestino. Então, essas bactérias no intestino, elas acabam infectando esse líquido. Então, um desbalanço do sistema imunológico. Então, o paciente piora a acentuada do cansaço, aumenta a CIT que estava controlada até então, aumenta. Pode ter febre ou não, ele tem que procurar um serviço médico, porque ele pode estar com infecção desse líquido. E a infecção desse líquido pode levar, vai piorar a função dos rins, vai gerar uma piora na descompensação, assim como Tá os certo. varizes. Tem mais uma pergunta aqui interessante. Quando é indicado ursacol na cirrose? Então, nas cirroses por causas genéricas, não. A gente sabe que aí sim, nas doenças colestáticas, ou no caso que a gente falou da colangite biliar primária, aí sim, aí tem indicação do ursacol, mas não na cirrose hepática em si, porque o ursacol está envolvido na depuração da bile, nessa dificuldade, nessa estase, nessa parada da bile, mas aí é pelo fator mecânico. Você tem um problema nos canalículos que drenam a bile. Lembrar que a bile é produzida no fígado. Essa doença vai atingir os canais que vão transportar essa bile. Ah, tá ótimo. Tem a ver com a Bom, função doutora, em com a si. função do fígado, E necessariamente. A gente já está caminhando para o final da nossa live. Eu gostaria de agradecer, Marina, você por ter compartilhado seu conhecimento com a gente e ter tirado as dúvidas das pessoas que acompanharam a nossa live. Quero convidar vocês para as próximas lives, elas vão ser divulgadas no nosso canal do Instagram. A próxima live vai ser sobre câncer de fígado, né, hepatocarcinoma, e depois a gente vai ter a live de transplante de fígado.
Então, se vocês quiserem mandando as suas perguntas, podem ir mandando, que a gente vai guardando as perguntas para a live. E agradeço a todos que acompanharam a gente e gastaram esse tempo para poder obter informação, que é muito importante. Muito obrigada. Agora eu vou abrir para as suas considerações finais. Muito obrigada, Andréia. Fico muito feliz de participar dessa live, de ter acho que essa ideia de conscientização sobre doenças do fígado é fundamental, porque a gente consegue atuar muito na prevenção e no diagnóstico precoce. Nas fases mais evoluídas fica um pouco mais difícil, ainda é possível, mas fica um pouco mais difícil. Então, por isso eu tô tão inteirada e tão feliz de estar fazendo parte desse projeto. Espero ter conseguido responder a maior parte das perguntas. Às vezes é difícil um tema genérico ou traduzir, não ser tão técnica, né? Então, espero que tenha sido do entendimento de todos e fiquei muito feliz com o convite. Estarei nas próximas lives. Se o pessoal quiser mandar outras dúvidas, a gente vai respondendo via Instagram. Muito obrigada, doutora. Uma boa noite para todos e continuem cuidando do seu fígado, porque doenças do fígado têm cura. Muito obrigada, uma boa noite para todos. Obrigada, André.